Paz e graça, irmãos, boa noite, amém? Nessa noite, nós vamos poder refletir um pouco, não é, sobre a quem estamos imitando, não é? A cada dia podemos perceber, cada vez mais, pessoas comentando que as igrejas estão cada vez mais iguais, não é, parecidos com as práticas que o mundo tem cometido. E aí, nós muitas vezes somos tentados a pensar que essa é uma prática desse nosso século, onde não é verdade. Não é? E certa vez, podendo conversar com o pastor, podemos perceber que existia um tempo que a religião católica, não é, era a religião oficial de nosso país. Então, a cultura católica era muito forte. Só que aí, pelo crescimento, não é, tanto da religião protestante como de outras também, né, passou a se ter aqueles que foram considerados católicos, né, praticantes, os que realmente estavam lá fiéis, buscavam, né, seguir a palavra do Senhor, tá se orientando segundo aquilo que Cristo ensinou, participando da comunhão dos irmãos na Igreja Católica. E tem aqueles que diziam simplesmente que não, eu sou católico, só para dizer que crê em Deus, mas não tem nenhuma intenção de participar da Igreja Católica, de seguir aquilo que Cristo ensina. Simplesmente ele dizia, sou católico, para poder dizer que acreditava em Deus e que tinha uma religião. E ao percebermos isso, hoje as igrejas evangélicas também estão parecendo com isso. Estão parecendo algo desse tipo também. Existem aqueles que se dizem cristãos, e são cristãos realmente, buscam a palavra de Deus, não é? Buscam seguir conforme tudo aquilo que Cristo ensinou, não é? E existem aqueles que dizem, não, eu sou evangélico, mas não tem prática nenhuma, não é, com a igreja, vive os mesmos costumes, não é, que o mundo vive. Não é? Um exemplo que poderíamos citar é um jovem, por exemplo. Algumas coisas a Bíblia vai orientar. Se um jovem ele se converte e ele vive, um jovem, um senhor, não é, um homem de idade, ele vive com uma mulher, ou também vice-versa, uma mulher vive com um rapaz, não é? A palavra vai orientar que ele não se desfaça daquela pessoa, né? Ah, não, me converti a Cristo, eu vou me separar dessa pessoa, se ele já tem uma vida de casado com ela. Não, a palavra vai dizer que não, você deve continuar, né, vai orientar a continuar com aquela pessoa, buscando em Deus, não é, que ela também seja transformada, e assim, com o consentimento dela, vocês venham a se casar, em breve, não é, o mais breve possível, dentro daquilo que os dois ali acordarem. E isso é a orientação de Deus, da palavra de Deus para com a nossa vida. Já existem muitos daqueles que vêm à igreja, não é? Dizem que se converteram, mas querem ter a mesma prática que o mundo tem, onde ele pode ficar com várias meninas ao mesmo tempo, e quando é a mulher, com vários rapazes ao mesmo tempo. Onde isso a palavra condena, porque é prostituição. A palavra nos orienta a termos uma única mulher, a ter as mulheres a terem um único homem na sua vida. E aí, eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1 ao 3. Façamos a leitura que se encontra em 1 Coríntios 11, de 1 ao 3. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um momento, ó Senhor Deus, por mais uma oportunidade, ó Senhor Deus, de estarmos aqui reunidos.
ó Senhor Deus, para aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Senhor Deus, para refletir um pouco mais, Senhor Deus, sobre a Tua palavra, ó Senhor Deus, que é luz para o nosso caminho, ó Deus. Que o Senhor seja conosco nessa noite. Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, possa falar aos nossos corações aquilo, ó Senhor Deus, que precisamos ouvir, conforme a Tua vontade, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nesse momento, vemos aqui o nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, não é? Ele dá uma orientação à igreja de Corinto, não é, de Corinto, na qual ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí vamos entender um pouco mais sobre esse que falou, não é? Ele era o Paulo, aquele que em Atos vai dizer que participou da morte de Estevão, não é? Esteve ali usado pelo Espírito Santo de Deus, faz uma narrativa de todo o Antigo Testamento, e por conta daquela unção que veio sobre ele, não é? Muitos homens não entendem o agir de Deus naquele momento e pegam Estevão e levam para a praça para matar ele apedrejado. E Paulo foi participante daquela morte, da morte daquele que foi considerado o primeiro mártir da igreja, não é, da Bíblia. E Paulo foi participante. Por quê? Paulo, ele era um doutor da lei, ele era um conhecedor, não é, de toda a lei do povo de Israel, como também daquele título que ele tinha de Roma adquirido, então ele era conhecedor. E naquele momento ali ele participa da morte de Estevão por não compreender aquilo que Deus estava fazendo na vida de Estevão. Então, participa da morte dele e a partir daquele momento ele começa uma perseguição aos cristãos. E ele pede carta de recomendação naquele momento para poder perseguir os cristãos. Se tiver que prender, prendia. Se tivesse que matar, ele matava. E ele estava disposto a fazer isso, por acreditar que estava defendendo a lei de Deus. E aí, Deus, não é, em Atos, vai mostrar no capítulo 9, nos versículos 3 e 5, se você puder abrir sua Bíblia. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Então, nesse momento, ele, enquanto estava ali se dirigindo a outras cidades para perseguir os cristãos, Jesus Cristo tem um encontro para com ele. E diz: olha, tu não estás simplesmente perseguindo a qualquer um, tu estás perseguindo a um Deus. Por ele estar perseguindo ao povo de Cristo, ele estava perseguindo a Cristo. E fica bem claro quando Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se tu persegues a meu povo, persegues a mim. E a partir daquele momento ali, Deus tem um encontro com ele, Jesus Cristo tem um encontro com ele, onde vai transformar a vida de Paulo totalmente da água para o vinho. Paulo, naquele momento, ele fica cego, vai para uma determinada casa, o Senhor Jesus vai até Ananias e diz: olha, vai em determinada casa, que lá vai ter um homem chamado Saulo. E aí Ananias já se espanta, né? Saulo? Onde há rumores de que ele está perseguindo ao teu povo, matando homens que são servos teus. E aí Jesus diz a ele: ó, ele eu separei, ele eu escolhi para fazer a minha vontade. Entenda que até nos desígnios de Deus, homens de Deus mesmo, muitas vezes não entendem. Se aqueles que estão no caminho do Senhor vai ter dificuldade, imagine os de fora. Então, naquele momento, Ananias obedece a palavra de Jesus Cristo, vai até Saulo, não é? Ele fica sanado da cegueira, naquele momento, e passa a aprender tudo aquilo que vem de Deus para a vida dele, para poder alcançar a outras pessoas também, assim como Cristo o chamou para que fosse feito. E aí, quando Paulo se converte a Cristo, ele começa algumas viagens missionárias,
não é? Antes de chegar a Corinto, ele fica em Atenas um tempo, passa para Corinto, onde conhece. Não é? Nós vamos ver que no capítulo 18 de Atos, nos versículos 1 ao 3. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E já achando certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então, quando Paulo chega até Corinto, ele se depara com esse casal. Eles têm a mesma profissão, não é? Que era construir tendas. E então, naquele momento ali, ele passa a conviver com aquele casal ali. E aí, no versículos também 5, você vai ver: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então ele chega naquela cidade e é impulsionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a pregar a palavra de Deus, a alcançar a outras pessoas para Cristo também. E vamos continuar nos versículos 9 e 10. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, naquele momento ali, Jesus Cristo, vai até ele e diz: continua, fala do meu amor, fala, espalha para que outros sejam alcançados. E Paulo começa um trabalho ali junto com a igreja, junto com Priscila e Áquila, não é, de se reunir naquele momento. A igreja eram as casas dos irmãos, não é, eles se reuniam, faziam culto ao Senhor. Só que aí Paulo, ele continua a sua jornada de missionário. Ele vai para outros lugares e a igreja de Corinto continua lá. Só que aí o que acontece? Corinto, ela é uma cidade portuária, né? Tem um porto. E era uma cidade muito grande. E na cidade de Corinto existiam duas deusas que eles adoravam, né? O povo de Corinto adorava. Existia, por conta desse porto, muitos marinheiros paravam naquela cidade pela diversidade que existia ali, não é? E se oferecia realmente de tudo naquele mercado. As mulheres que vendiam seu próprio corpo, não é? Homens marinheiros que iam para lá para esbanjar aquilo que eles tinham. Então, de tudo um pouco se praticava naquela cidade de Corinto. E o que acontece? Paulo começa a receber informações de que na igreja de Corinto está se acontecendo coisas que no meio do povo de Cristo não deveria acontecer. Nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 10 ao 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cleo que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo, ele já começa a questionar a igreja, nessa sua primeira carta, dessa atitude de seus irmãos. Olha, que história é essa? O porquê de vocês estarem divididos, né? Brigando entre vocês, uns afirmando que é meu, de Paulo, outros afirmando que é de Apolo.
Cristo, então, é dividido? O reino de Cristo é dividido? Ou é um só? Sejam entre vocês unidos. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é um só e nós também temos que ser um. Então, Cristo começa já a combater essas dissensões, não é, que há ali na igreja de Coríntios. Também, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo ele denuncia o pecado da fornicação. Diz não ser bem agir com jactância, no caso, orgulho ou arrogância, né? No capítulo 5, versículos 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco... Desculpa, vamos ler primeiro o 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E aí ele vai para o 6, vamos para o 6. Não é boa a vossa jactância, a arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então, o que é que estava acontecendo? Na igreja de Corinto havia uma pessoa, um casal, no qual o filho daquele rapaz estava se prostituindo com a sua própria, não mãe, mas a esposa de seu pai, fornicando com a esposa de seu pai. E o povo de Deus, o povo de Corinto, a igreja de Corinto sabia daquilo e não estava tomando nenhuma atitude para que aquilo fosse corrigido. Então, Paulo ele vai dizer no capítulo, no versículo 10, não, a partir do 9. Já por carta vos escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. E no 13 ele vai dizer, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós este iníquo. Então, Paulo denuncia aquela situação. Ele diz, olha, se fôssemos para não estar no meio da corrupção, não é, nós teríamos que ser retirados desse mundo. Porque em todo mundo há maldade, em todo mundo há roubadores, há adultérios, né, pessoas adúlteras, e então precisamos conviver com isso. Mas no meio do povo de Deus não pode acontecer essas coisas. Então tirai ele do meio de vós. Imaginar na situação de hoje de nossa igreja, nós não poderíamos impedir essa pessoa de vir e entrar na igreja. Mas como membro de nossa igreja, ele não poderia permanecer. Ele estava em pecado, ele botou a igreja toda, não é, naquela situação, foi atingida por aquela situação, então ele não poderia continuar. Que ele pudesse vir sim, que pudéssemos orar pela vida dele, mas como membro da igreja ele não poderia participar das atividades. Então Paulo denuncia aquela situação e diz que ele deve ser tirado do meio do povo de Deus. E que a parte de julgar ele ou qualquer outra pessoa cabe a Deus, não a nós. Nós precisamos orar pela vida do nosso irmão. Nós precisamos interceder pela vida dele e como também cada um de nós uns pelos outros. Não cabe a cada um de nós julgarmos, cabe a cada um de nós orar. E aí, Paulo também, no capítulo 8, nos versículos de 8 a 13, ora,
o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, o que é que está acontecendo? Aqui é outra discussão que havia no meio dali do povo da igreja de Corinto, onde naquela cidade existia templos, como eu falei, que adoravam as duas deusas, não é? E nesse templo havia vários rituais, não é? Sacrifício de carnes a esses deuses, não só elas, mas a outros deuses, não é? Esses sacrifícios, eles comiam daquela carne sacrificada, parte eles levavam para casa e parte também ia para o mercado. Então, o que acontece? A discussão lá entre eles era se podia ou não podia comer dessa carne. E aí Paulo vai orientar eles de que, olha, se tu sabes que comer faz teu irmão tropeçar, não comas. Porque uma vez que nós somos responsáveis por nós e por nossos irmãos em Cristo, não é? Se eu vou para a casa do meu irmão e sei que lá tem algo que ele não, por exemplo, um irmão que foi alcoólatra, não é? Ele teve problemas com bebidas, ele teve problemas com bebida a ponto de se embriagar, não é? E quando ele vem até Cristo, e Cristo resgata essa pessoa, liberta ela desse problema, e aí há uma discussão na qual a gente não vai entrar no termo de se é certo ou errado, não é? No meio cristão, de que beber sem se embriagar, na Bíblia não condena, não é? Mas aí o que acontece? Se eu convido, na verdade, um irmão para minha casa, e eu acho que beber não é problema, mas esse irmão teve problema com bebida, por que eu vou oferecer bebida a esse irmão, ou até mesmo deixar visível na minha casa para que ele veja, e algo que ele achou que no meio cristão não tinha, ele vai olhar aquilo ali e vai perceber que tem. Então, se teu irmão vai tropeçar, se ele é fraco, não é nesse sentido, por quê? Você achar que na sua maturidade cristã, você pode beber e tanto faz se o que ele vai achar, o que não vai achar, o que vai pensar, o que não vai deixar de pensar. A palavra de Deus vai dizer que, se teu irmão, se isso faz teu irmão tropeçar, não faça. Então em relação a essas carnes. O que Paulo vai orientar, olha, quando for ao mercado e comprar das carnes, não pergunte de onde ela veio, por conta da consciência. Porque se eles sacrificam a ídolos, nada mais, nada menos que estão sacrificando a demônios. E tem Deus parte com demônios? Não. Então, se tu compra e não sabes de onde veio, a tua consciência está limpa. Tu não sabes a origem, então Deus ele vai te livrar de todo mal. Mas se tu pergunta e sabes que veio de um templo onde sacrificaram a demônios, tu vai estar em pecado, porque tu sabes de onde veio a origem daquele. Então, Paulo, quando Paulo pede para imitá-lo como ele imitou a Cristo, não afirma que ele é a referência perfeita, mas que ele aponta para aquele que é perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, em Filipenses 2:5, nós vamos ter um ensinamento de Paulo também, riquíssimo em relação a olharmos para Cristo e também sermos como Ele. Filipenses 2, do 5 ao 11. Ele diz assim: de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo, ele em Filipenses vai nos dar, não é, a referência de Cristo como aquele a quem devemos imitar. Quando ele diz no verso 7 de que Cristo ele aniquilou-se, não é? Ele abriu mão de todo o seu poder que ele tinha, de toda a sua majestade para com Deus, diante de Deus, para vir e se tornar servo. Ele vem até este mundo, se torna homem, e ele não vem para ser servido, ele vem para se tornar servo. Então, quando ele diz que Jesus ele aniquilou-se, ele abriu mão de seu ser como Deus, ele nos orienta a sermos também como ele e abrir mão do nosso eu. Nós devemos abrir mão de tudo aquilo que acreditamos para acreditar naquilo que Cristo diz que é certo. Se eu faço algo que venha a contradizer a palavra de Deus, se eu faço algo que venha a entristecer o coração de Deus e também contrariar os seus ensinamentos, eu devo repensar minhas atitudes, devo me aniquilar, não é, aniquilar a minha pessoa e ser como Cristo fez, não é? E ele era, quando estava aqui na terra, servo. Nós estamos aqui para ser servo uns dos outros, irmãos em Cristo. Se és filho de Deus, e aí a gente vai ver duas passagens onde mostra que ele totalmente está desligado daquilo que, não, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, sou poderoso, não é? A gente vai ver em Lucas 4, Jesus ele está sendo testado por Satanás, não é? E aí no versículo 3 e 4, Satanás ele tenta tentar a Cristo, não é, dizendo o seguinte: e disse o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus naquele momento, ele vai mostrar que ele abriu mão realmente do seu poder, da sua majestade, e dizer, nem só de pão, se tu queres que eu te mostre que eu sou o Filho de Deus, eu não preciso fazer isso porque tu mesmo sabes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Então ele mostra aqui claramente que ele abriu mão de todo o seu poder. E ele estava aqui para ser servo daqueles que eram seus irmãos, servos de seu Deus Pai. Então, o segundo ponto que vamos poder observar e imitar, e temos que imitar, está no verso 8 de Filipenses. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é? Nós conhecemos a Cristo, sabemos que ele foi obediente até a morte. Isaías vai dizer, no capítulo 51, de que ele foi a um matadouro como um cordeiro
a ser abatido e não falou nada. Jesus, ele sabia da missão dele. Ele sabia porque ele veio nesta terra e de que ele deveria ser morto, não é? Seu sangue deveria ser derramado para remir todos os pecadores. Mas aí nós somos tentados a pensar de que foi fácil para Jesus também. Mas ele vai nos mostrar no Getsêmani que não foi. Quando olhamos no Getsêmani, ele orando, ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Jesus, ele foi obediente até o último momento. Em momento algum, Jesus, ele deu um passo atrás para com Deus. Não, ele estava sentindo, ele estava ali nas vésperas daquilo que tudo que vinha acontecer sobre ele. Ele sabia que a ira de Deus, que deveria estar derramado sobre nossas vidas, estaria sobre a vida dele. E para ele, naquele momento, foi um momento de muita angústia, a ponto de transpirar sangue por todo o seu corpo. E nós vamos ver que quando ele está na cruz, não é, ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? A palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus saiu dele. Ele tinha que sofrer toda a ira de Deus, ele tinha que sofrer tudo que estava sobre a humanidade, para que a humanidade viesse a ser perdoado. Então ele foi obediente até a morte de cruz. Mas aí ele tem a recompensa. Nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, não é? Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então ele vai nos mostrar que o aniquilar a si mesmo não é para poder aprender mais de Cristo, para poder viver mais como Cristo viveu. A obediência que Cristo teve, a imitação, o olhar para Cristo e tentar imitá-lo, ele vai nos trazer uma recompensa, e é a exaltação. E quando eu falo exaltação, a gente não pode confundir que exaltar, Deus vai nos exaltar não neste mundo. Assim como Cristo foi exaltado para que toda a glória estivesse sobre ele, nós seremos exaltados no que a gente for para Deus, Cristo vier buscar a sua igreja, e a nossa exaltação vai ser ter o mesmo título que Cristo teve: filhos. Porque a palavra de Deus vai dizer que, a partir do momento que acreditarmos em Cristo como Salvador, nos arrependermos do nosso pecado, Deus, ele vai nos fazer filhos seus. Não filhos por direito, porque o único filho por direito é Cristo, mas filhos como adotados, porque creram no Filho dele, porque obedeceram a sua palavra e buscaram viver como Cristo viveu. Então a nossa maior recompensa é termos a nossa coroa de salvação. Nada neste mundo pode trazer maior recompensa na nossa vida do que o Espírito Santo de Deus sobre nós. Não podemos esperar nada desse mundo. Tudo que conquistarmos aqui, tudo que fizermos aqui, aqui ficará. Mas tudo aquilo que você construir para com Deus será eterno e você viverá eternamente na glória dele. Poderemos gozar dessa alegria, desse momento, não é, de onde Cristo vai voltar com a sua glória, levar a sua igreja e cada um de nós poder dizer que ele é santo, poder dizer que ele é maravilhoso, poder dizer que ele está exaltado sobre toda a terra. E esse é o nosso dever, imitar a Cristo. Devemos imitá-lo porque ele é a referência de nossos cristãos. E aí vamos poder ver que em 1 João 3,1 vai dizer sobre sermos filhos de Deus. 1 João
no capítulo 3, no versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. João 1, versículo 12 e 13. João. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Romanos 8,16. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uma vez que crermos em Cristo como Salvador, nos arrependermos de nosso pecado e buscarmos imitarmos a Cristo, não é que é a nossa referência, o Espírito Santo ele vai testificar em nossos corações que somos filhos de Deus, que nós vamos nos sentir filhos de Deus, amados por Ele, porque Ele é amor, amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.